Ah, olá pessoal, eu sou o Thiago e meu parceiro de trabalho é o André. Hoje a gente vai apresentar um pouco para vocês aqui do nosso trabalho, que é uma fechadura eletrônica. Agora o André vai reiniciar aí para a gente explicar para vocês como é que funciona. Beleza. Ao ligar ela pela primeira vez, ela dá uma mensagem de boas-vindas. Diz isso porque a memória EEPROM dela está vazia. Então ela dá uma mensagem de boas-vindas e pede para cadastrar um administrador, que é o administrador que vai fazer todo esse gerenciamento da memória, de permissão e tudo mais. Então vamos colocar aqui, cadastrar um administrador inicial. Vou colocar aqui 555 como ID dele. E uma senha também. Vou colocar 555 também. Beleza, foi cadastrado. Essa aqui é a nossa tela de default, assim, vamos dizer. É a tela que fica padrão na catraca. Que é o que? É para você inserir o ID e uma senha. Se for um usuário normal, ele só libera a catraca. Se for um administrador, ele abre um menu de administrador. Por exemplo, cadastramos o nosso administrador aqui, então vou logar com ele. Logando com ele, vai dar o menu de administrador. Aqui está o menu de administrador. No menu a gente tem, são 7 opções, se eu não me engano. Vamos olhando aqui. A primeira serve apenas para liberar a entrada. Porque ele é o administrador, ele quer entrar, ele libera a entrada. Segunda opção, ele faz edição de algum cadastro. Terceira opção, ele faz um novo cadastro. Quarta opção, ele apaga um cadastro existente. Quinta opção, ele exporta o banco de dados para nossa memória. Nosso banco de dados, ele usa a memória EPROM para funcionar. E quando eu exporto, ele exporta via Wi-Fi para uma planilha Google, para a gente ter esse acesso remoto, um acesso fora da catraca. E como a gente tem o exportar, temos o importar também, da mesma maneira. E a sétima opção é sair do menu de administrador. Ele volta lá para aquela opção, aquela tela de default. Ok, então vamos fazer um novo cadastro aqui. Vamos colocar um usuário normal, só para fazer a liberação da catraca. Cliquei na opção 3, ele me diz aqui, ó, insira um ID, que seria o ID desse usuário. Vou colocar o ID 3333. E a senha a mesma coisa. Ok? Aí ele pede que eu insira um tipo. A gente definiu que 0 indica que ele é um usuário normal, ou seja, deve liberar apenas a catraca, e 1 é um administrador, que aí permite que ele entre neste menu de administrador. Então eu vou inserir 0 para esse usuário, para a gente só liberar a catraca. Ok, cadastro feito com sucesso, administrador, pego e mando sair. Voltei aqui para a nossa tela de default. Se eu venho aqui como um usuário, insiro o 3333, confirmo senha, ok, ele me libera a catraca. O LED verde acende, o motor gira e tudo mais. Se eu venho aqui como venho e insiro o ID certo, porém eu digito uma senha errada. Ele me acende a luz vermelha e fala, ó, sua senha está incorreta. A mesma coisa pro e ele acende o LED vermelho e diz sua senha está incorreta. Aí ele volta aqui e pede para você inserir a senha novamente. Ele mantém aquele ID que foi inserido e espera que você digite a senha correta. Ou seja, 3333. E ele confirma para mim, dá boas-vindas e eu libero a catraca. Se eu inserir um ID inexistente, ele vai pedir o ID, me pede a senha. Aí ele vem e me diz, ó, seu ID não existe. E volta a solicitar o ID. E também temos a questão dos parâmetros, que foi o que o professor pediu. Primeiro, que o ID ele deve ser 2 bytes, aí ele passou que era 2 bytes de inteiro, ou seja, ele vai de 0
a 65.535. Só que a gente fez o seguinte, essa última posição, esse 65.535, a gente deixou ele reservado na memória para manutenção, para dizer que o usuário foi apagado e para funcionamento interno. Então, o nosso, quando eu digito um ID errado, ele pede até 64. Vou mostrar para vocês. Vou digitar um fora do parâmetro, por exemplo, 70.000. 70.000, ok. Ele vai lá e me diz, ó, o ID deve ser de 65.534. Porque esse na posição 5 última ali, ele deixou para funcionamento interno. Ok, a mesma coisa para a senha. Se digitarmos aqui o ID, tudo mais, e a senha aqui fora de parâmetro, por exemplo, um caractere, ele vai me dizer, ó, a senha deve conter 4 dígitos, 4 caracteres. Ok, então, aí temos também, agora vamos falar mais sobre o menu de administrador. Vamos fazer a segunda opção aqui, vamos editar. Já que temos um usuário cadastrado, aí vamos editar. Qual o ID que será editado? Vai ser o ID 3333. Vamos editar aí. Ok, eu encontrei o ID. O que eu quero editar nele? Eu quero mudar o ID? Eu quero mudar a senha? Eu quero mudar o tipo dele, tornar ele um administrador? Ou eu quero só sair desse menu aqui e voltar lá? Vamos fazer o seguinte, vamos modificar todas as opções. 1, por exemplo. 1. Vou mudar o ID dele. Agora ele vai ser 1111. Bacana. Aí, ó, ID atualizado. Eu quero mudar a senha dele. A senha é a mesma coisa. Vamos colocar 1111. Pode ser. Tá. Agora eu vou mudar o tipo dele. Se eu entro aqui em tipo e insiro um tipo inexistente, fora de 0 ou 1, por exemplo, o 3, ele vai me dizer, ó, o 0 é para usuário e 1 para administrador. Ou seja, ele me obriga a inserir 0 ou 1. Ok, então ele está como usuário, eu vou colocar 1 para ele ser um administrador. Tipo atualizado. Ok. Agora vamos sair aqui desse menu. Saindo do menu, sair lá, sair, ok, menu de administrador, tudo cadastrado, legal. Vamos testar se funcionou essa edição. Vamos colocar o novo ID e a nova senha. Ele entrou no menu de administrador, porque tornamos este ID como administrador, esse usuário administrador. Ou seja, está funcionando. Para confirmar isso, eu vou abrir aqui a memória. Apertando o botão de memória, a gente consegue ver o primeiro cadastro é o 555, olhando ao sexto número inserido, que é o 35, 35, 35. Isso a gente pode ver que ele é o cadastro do 555. E o mesmo para o 1111. Conseguimos ver que foi atualizado. Ok, edição feita com sucesso. Agora vamos apagar esse usuário. Vamos lá. Opção 4. Insira um ID. Qual ID que eu quero apagar? Eu quero apagar 1111. Ok. Deseja realmente apagar? Apenas para confirmar. Sim, eu quero realmente apagar. Ok, usuário apagado com sucesso. Saio do menu de administrador. Vamos lá. 2, 3, 4. Digito aqui, vamos ver se ele existe aqui. Ó, ID não existe, ou seja, apagado com sucesso. E voltando aqui no menu de administrador, usando o nosso administrador 555, vamos lá. Temos agora as opções de importar e exportar o banco de dados. Primeiramente, vamos fazer mais um novo cadastro aqui para demonstrar, quando fizer a exportação dele, que realmente foi. Ok, já que a gente só está com um de administrador, então vamos lá. Vamos cadastrar um novo usuário. Eu vou inserir aqui o 6565. A senha dele vai ser 1, 2, 3, 4.
Ok, e ele vai ser um usuário normal. Certo. Foi cadastrado com sucesso, beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a exportação desse banco de dados. Exportar banco de dados, ele faz a conexão Wi-Fi, conectou ao servidor, e ele faz o envio dos dados para o servidor. Enviou, beleza, finalizou, pronto, foi feita a exportação. Esse aqui é o nosso banco de dados. Eu fiz a exportação dele, como podemos ver aqui, o ID 555, senha 555 e o tipo 1, ou seja, ele é um administrador. E esse aqui é esse último cadastro que fizemos, que é o 6565, senha 1234, tipo de 0, ou seja, usuário. Para o nosso banco de dados fazer a manipulação dele, a gente criou também uma interface de usuários, que é essa interface de usuário aqui. Nela temos esse primeiro campo aqui, que é um Dropbox, onde a gente seleciona os ID, um dos IDs que existe lá dentro da planilha. Vamos pegar, por exemplo, esse 6565. Ele carrega, traz aqui o retorno para a gente. Podemos fazer a alteração aqui nele a qualquer momento. Vamos fazer o seguinte, trocar essa senha aqui, vamos colocar 6565. E ok, salvou, alteração feita com sucesso. Aqui na planilha, como podemos ver, alterado, senha, tudo ok. Agora vamos fazer a criação de um novo cadastro. Aqui, para fazer essa criação, é simples. Só não selecionar nenhum ID e inserir um novo cadastro. Vamos colocar aqui 8888, senha 8888 e ele vai ser um usuário também. Ok. E salvar. Um novo cadastro feito com sucesso. Ok. E como podemos ver aqui na planilha, ele foi cadastrado com sucesso. Essa é a interação. Tá. Vou fazer a importação do banco de dados, mas antes vou mostrar a memória atual para poder ter essa comparação de que foi realmente atualizado com os dados importados. Ok, a memória atual nós temos 2 cadastros. Ok, agora vamos importar o banco de dados direto da planilha Google. Importar. Ele faz a conexão Wi-Fi. Conectado tudo, dados recebidos. Ok, ou seja, se eu vier aqui e mostrar, trazer a memória novamente, podemos ver agora que tem 3 cadastros e a edição feita no segundo, aqui, que é o segundo cadastro, a senha dele foi alterada para 6565. Ok? E esse aqui é o nosso terceiro cadastro, que é o 888.